Então, pessoal, falando para vocês aqui, né, como eu disse aqui, o vídeo deu uma pequena interrompida aqui. Então, nesse processo de transição e nesse processo de estudar sobre o autoconhecimento, nesse processo de desenvolvimento pessoal também, eu acabei entendendo a seguinte forma, que é uma coisa que eu sempre tenho falado nos meus vídeos anteriores, que ninguém é obrigado a ser quem sempre foi. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar e comecei a entender que todos nós temos que, somos nós os responsáveis por construir a nossa própria história. Então, eu comecei a entender que nós não precisamos repetir os mesmos padrões. Nós não precisamos ter as mesmas profissões, os mesmos relacionamentos. Ao contrário, nós precisamos fazer diferente. Então, assim, às vezes as pessoas... É porque é uma coisa que é sempre passado de geração em geração. Então, eu sempre tenho falado, às vezes a pessoa, por exemplo, você pega... O avô era carpinteiro, por exemplo, no meu caso, né, mesmo foi assim, né? No meu avô, ele trabalhava com carpintaria. Então, o meu pai acabou trabalhando na área da construção civil. E automaticamente também, como eu disse, eu também acabei também trabalhando nessa área durante um período, né, num longo tempo, na verdade, né, não um período só, foi um bom tempo. E até hoje, né, o meu pai ainda trabalha nessa área da construção civil. Então, como eu disse, então eu percebi, desenvolvendo o autoconhecimento, pessoal, que nós somos os responsáveis por construir a nossa própria história. Então não precisamos viver esse padrão. Então não significa que o seu avô foi mecânico, seu pai foi mecânico, que você também tem que ser mecânico, né? Se o seu avô foi advogado, o seu pai foi advogado, você vai ser advogado, entende? Então, mas por que que geralmente esses padrões se repetem? E isso aí eu já falei até em alguns vídeos anteriores. Por causa do treinamento. Nós fomos treinados a nossa vida inteira, né? Quando você era criança, não era você que tomava as suas próprias decisões. Então, os seus pais quem, de certa forma, dirigia os seus passos, dirigia a sua vida, né? Eram eles que estabeleciam, olha, aqui você vai entrar, aqui você não vai entrar, isso você deve assistir, isso você não deve assistir. Então, a maior parte da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, você foi treinado para poder viver um padrão. E isso para qualquer coisa, pessoal. Nós podemos falar em termos, nós estamos falando em termos profissionais, mas até sobre o âmbito financeiro também você acaba repetindo os mesmos padrões de comportamento dos seus familiares. Esse é um dos maiores motivos que tem muitas pessoas hoje que ainda não conseguiram construir patrimônio, não conseguiram adquirir riqueza, né, fazer mudanças financeiras na sua vida, uma troca de profissão, uma troca de carreira, porque você foi treinado a vida inteira para poder viver um padrão de vida. E esse é um dos maiores desafios que pessoas que ainda moram com seus familiares, vamos dizer assim, ainda enfrentam quando o assunto é mudar de carreira para poder tomar uma decisão. Porque todas as vezes que você pensar em tomar uma decisão, essas pessoas elas sempre vão estar mostrando para você aquele padrão que foi estabelecido. Então, às vezes você vai se sentir desconfortável, com vontade até mesmo de sair daquele ambiente, porque você percebe que aquele ambiente já não faz mais parte de você. Autoconhecimento. Porque quando você desenvolve o autoconhecimento, você entende que a sua vida é sobre você, que a sua vida é sobre as suas escolhas e que os seus pais, eles tiveram simplesmente a responsabilidade de te colocar no mundo.
Mas a partir do momento que você tem um conhecimento, que você tem, que você adquire maturidade, as suas escolhas agora são apenas escolhas pessoais suas. Então, em outras palavras, a sua vida é a sua responsabilidade, não responsabilidade dos seus pais. Então, mas para ser mais específico nesse conteúdo, então, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, quando eu comecei a ver, enxergar o meu potencial, porque o que acontece muitas das vezes é isso. Quando você está perto dos seus familiares, você não consegue enxergar o valor, muitas das vezes, que você tem. Você não consegue enxergar que você pode ir muito mais além da sua capacidade. Entende? É por isso que muitos milionários e bilionários que vieram de um ambiente de escassez, de uma família, vamos dizer, que não tinha recursos financeiros e que conseguiram fazer uma mudança muito grande na vida delas, elas tiveram que sair de determinados ambientes. Elas foram, na verdade, forçados, né? Porque às vezes, quantas pessoas aí que saíram, eu não vou nem falar de regiões, porque às vezes as pessoas podem associar, achar que eu estou falando que aquela região é pobre, não é isso que eu estou falando. Mas tem regiões no Brasil, pessoal, que as pessoas vivem um nível, no sentido de finanças, de dinheiro, mas uma escassez muito grande. Então essas pessoas migraram para algumas regiões que hoje, né, dentro do Brasil pelo menos, tá, pessoal? Eu estou falando aqui algumas capitais que nós temos como referência hoje e pessoas que saíram da sua região e migraram para essas capitais, como hoje, né, São Paulo, que é um dos maiores polos hoje, né, conhecido aí mundialmente, né? Santa Catarina, Florianópolis, muitos estados hoje, Rio Grande do Sul, mas tem muitos aí que são hoje o quê? Uma das maiores capitais. Então, geralmente, essas pessoas saíram dos seus âmbitos familiares e foram para essas grandes metrópoles. E foi aonde que essas pessoas conseguiram desenvolver e hoje são pessoas multimilionárias. Então, isso mostra que esse treinamento que nós recebemos a vida inteira, se você não quebrar esse padrão, se você não quebrar esse paradigma, como eu disse, de achar que você nasceu assim, você vai morrer assim, você tem que ser assim a vida inteira, você vai passar a vida inteira vivendo uma vida que outras pessoas imporam para você. E nunca vai viver o extraordinário. Porque não que a sua família queira o seu mal, mas por causa daquilo que elas a realidade de vida para elas é aquilo e pronto. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu posso falar usando o meu próprio exemplo, que eu acho que é o fundamental. No meu caso, por exemplo, a minha família veio do interior, aonde que era divisa de Minas Gerais com a Bahia. E quando meu pai saiu lá do interior, ele, trabalhava. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Ele trabalhava como peão. E aí algumas pessoas talvez vai ter se identificar nesse vídeo. Então meu pai trabalhava de peão em fazenda, tirando leite, cuidando de gado, cortando capim, né? Inclusive eu também tive uma jornada aí, né, pessoal, onde que eu trabalhei. Eu tive também uma fase da minha vida aí, quando nós chegamos aqui na nossa região, eu tive um período, depois eu vou compartilhar mais para frente, que eu quero ficar centrado nisso aqui, mas eu também tive uma passagem, uma longa passagem também, trabalhando também nessa área também, né? Trabalhei em algumas fazendas também, tá, pessoal? Então, uma longa experiência. Por isso que eu disse que o vídeo
eu preciso dividir ele em etapas, porque senão, se eu for falar tudo aqui, nós vamos ter que gravar um conteúdo aqui de várias horas, né? Mas vamos lá, vamos nos manter aqui. Então, meu pai trabalhou a vida inteira com roça, com fazenda, de peão, né? Tomando conta aí de gado, levantava muito cedo, desde cedo, carregando peso, entende? Galão de antigamente não tem, né? Hoje trabalhar no agro hoje é um privilégio. Trabalhar hoje em roça, trabalhar hoje, claro que não são todos, né, mas geralmente as maiores fazendas hoje estão todas equipadas, né, com tratores, com máquinas agrícolas. Hoje você consegue hoje, claro, como eu disse, quem tem condição, hoje consegue tocar uma fazenda hoje praticamente com pouco trabalho manual, né? Hoje a tecnologia ajudou muito. Mas quem pegou o início do progresso sabe quão trabalhoso foi. Entende? Para você trabalhar numa fazenda era muito sofrimento. Então, meu pai já cansado daquela vida ali, né? Daquela lida do dia a dia, né? Trabalhando pesado. Como eu disse, hoje as pessoas são muito privilegiadas. Hoje quem tem roça, quem tem chácara, quem tem sítio hoje, graças a Deus, nós temos aí o apoio, né? Como eu disse, da tecnologia. Então, facilitou muito, né, pessoal? Não estou aqui, inclusive, se tiver alguém aí no interior me assistindo aí, pessoal, não me leve a mal, tá? Não tô aqui falando que vocês não trabalham, que o trabalho não é difícil. Eu só estou dizendo que antigamente, vocês sabem muito bem, inclusive hoje, provavelmente se tiver alguém aí do outro lado sentado, também assistindo esse conteúdo, e que está hoje desfrutando, é porque provavelmente os pais e os avós trabalharam muito para poder dar um futuro para os filhos, né? Então, eu só falando aqui para que as pessoas não achem que eu estou aqui falando mal, tá, pessoal? Entenda bem o que eu estou explicando. Então, quando ele tomou essa decisão de sair de lá, inclusive hoje eu vejo que realmente meu pai também, essa visão de mundo que eu tenho hoje a respeito de mudança, de quebrar o padrão, foi porque também um dia meu pai tomou essa decisão de quebrar o padrão. Então ele falou, não quero mais ser peão de fazenda. Eu não quero ficar aqui trabalhando a vida inteira para poder cuidar de gado, para poder cuidar de terra, morando na casa do caseiro, né? Morando em casa de caseiro, porque assim que era antigamente, e não ter nada na minha vida. Será que é isso que eu quero para os meus filhos? E aí, graças a Deus, pessoal, que ele tomou uma decisão. Como eu disse, eu não vou muito me alongar nessa história, mas eu sou muito grato no meu pai, pela vida do meu pai, por ter tomado essa decisão. Então ele saiu de lá praticamente sem nada. O que ele conta para nós hoje é que nesse período ele tinha no máximo lá um cavalinho, né, onde que ele vendeu ali e que ele conseguiu juntar um dinheirinho ali junto com que ele já tinha guardado. E aí ele conseguiu vir para a cidade de Belo Horizonte, tá bom? E aí, claro, graças a Deus também, a primeiro momento, a patroa dele lá, que ele trabalhava, se identificou muito com ele e aí decidiu dar ele uma oportunidade, né? Permitiu que durante ali 30 dias ele ficasse ali num apartamento em Belo Horizonte, né? Não sei a região ao certo, porque isso tem muitos anos. E aí, durante 30 dias foi aonde que meu pai, ele nos deixou lá nesse apartamento com a minha mãe, nós éramos, né, nós ainda criança de colo, e aí ele começou a trabalhar na cidade de Belo Horizonte, onde que ele começou a dar os primeiros passos. Então, é só para vocês entenderem, pessoal, que como eu disse, essa história é muito grande. E aí ele começou a trabalhar na área da construção civil, conseguiu comprar um lote, onde que é a região que a gente mora hoje, embora, como eu disse, a história é muito longa, né? Nesse processo nós precisamos, durante muito tempo,
morar na casa de parentes, né, de favor mesmo, entende? Então, alguns parentes nesse processo nos acolheram aqui nos acolheram. Então, e aí foi aonde que meu pai foi conseguindo fazer essa transição, sabe, de um lugar para o outro, essa mudança, né, onde que ele trabalhava de peão para trabalhar como pedreiro. Então começou trabalhando em algumas fábricas, também fazendo tijolo, outras coisas também, mas depois onde que ele engrenou na carreira de pedreiro e foi aonde que ele começou a construir algumas coisas. Então, graças a Deus, conseguiu comprar um lote onde que ele começou a construir e hoje ele tem uma certa estabilidade, né? Tem casa própria, carro próprio, né? Não depende de aluguel, conseguiu construir uma casa boa, mas tudo isso para quê? Para que você entenda. Só que ele chegou num lugar, pessoal, aonde que hoje ele está, vamos dizer assim, ele está satisfeito com aquilo que ele conquistou. Porque para quem não tinha nada, ter hoje uma casa e um carro, uma certa estabilidade, pessoal, ele alcançou aquilo que ele queria para a vida dele, aquilo que ele sonhava, e às vezes até um pouco mais, porque ele mesmo sempre fala comigo que nem esperava, né, alcançar tantas coisas, mas graças a Deus, através do esforço do trabalho dele. Só que hoje, pessoal, aí, agora eu vou falar para você a respeito dessa questão da quebra de padrões. Só que, como eu disse, então, por falta de conhecimento, meu pai é uma pessoa de pouca escolaridade, a minha mãe também, porque trabalhou muito tempo, né, como empregada doméstica, então não teve essa oportunidade de trabalhar. É uma escolha, né, pessoal? Ou você estudava ou você trabalhava. No caso dos meus pais, eles não tinham alguém para manter eles aqui em Minas Gerais. Então eles tiveram que fazer a escolha de trabalhar para poder cuidar da família, ok? Só para que vocês entendam. Então, nesse processo, hoje, ele foi treinado a vida inteira para poder trabalhar e não estudar e não gerar riqueza, essas coisas. Só que, como eu disse, pessoal, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, quando eu comecei a ter acesso aos livros, que eu vi que o mundo, pessoal, é cheio de oportunidades, que a vida é sobre fazer escolhas. E se você sabe acertar bem nas suas escolhas, depois, claro, de ter errado bastante, você pode sim quebrar também esses mesmos padrões e galgar ali a sua própria jornada e criar a sua própria história e fazer também as suas escolhas. Então, apesar de ser muito grato a Deus por tudo que meu pai construiu, mas também, como eu disse, eu precisava agora construir a minha própria história. Então, eu analisei, como eu disse, pessoal, trabalhei muito tempo, mas eu falei, poxa, a construção civil, e aí agora entra aquilo que as pessoas me perguntaram, né, a respeito disso. Qual foi os pontos negativos, quais foram os pontos positivos? Porque eu percebi, pessoal, que na construção civil, apesar de você hoje pode sim construir também, porque eu conheço muitos pedreiros hoje, que também hoje estão muito bem sucedidos de vida, tá? Não é o caso de todos, mas boa parte estão bem, alguns estão bem sucedidos, compraram casa, fizeram casas de aluguel, que conseguiram ali fazer com que o seu patrimônio fosse gerado através da construção civil. Mas no meu caso, meu pai, por falta um pouco de conhecimento, né, de administração financeira, essas coisas, e também porque eu disse, pessoal, riqueza e pobreza é uma questão de mentalidade. Então, se você acreditar que você pode alcançar lugares altos, se você acreditar que é possível você enriquecer, você prosperar em qualquer ambiente, se você acreditar que você pode sim também se tornar um milionário, você também fazer coisas grandes, assim vai ser. Mas para isso, pessoal, você precisa ser uma pessoa sonhadora. E aí é uma das grandes questões. Por quê? Porque para a pessoa sonhar, ela precisa, pessoal, ter imaginação.
E uma coisa que hoje as pessoas têm tido muita falta, né, da imaginação. Por quê? É, porque a imaginação ela é desenvolvida através de algumas coisas. E como eu disse no meu caso, o que me ajudou? Os livros, pessoal. Então, quanto mais eu lia livros, quanto mais eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, eu comecei a criar, pessoal, na minha mente, um mundo completamente diferente do que eu via antes. E eu comecei a perceber que não é que a construção civil não poderia me fornecer essa vida que eu queria ter, mas que o ambiente em si, as pessoas, esse meio em si, ele traz consigo algumas limitações, que é o que eu quero compartilhar com você, respondendo aqui a pergunta dessas pessoas. Então, eu vou falar aqui agora, vou responder agora os pontos positivos e os negativos, e aí depois eu concluo falando o maior, principal objetivo de ter saído dessa área. Pensando, como eu disse, pessoal, que a pessoa precisa ter imaginação, a pessoa precisa sonhar. Então, quando eu comecei a trabalhar na construção civil, respondendo aqui já algumas coisas, eu percebi que a maior parte, não são todos, escute bem o que eu vou falar, não são todos, mas a maior parte das pessoas que trabalham na construção civil tem um pensamento de escassez muito grande, pessoal. Tem uma mentalidade de escassez muito grande. Então, pelo fato do treinamento que essas pessoas receberam a vida inteira, então são pessoas que se colocam num patamar muito pequeno. Apesar de serem ótimos profissionais, de ganharem muito bem, mas são pessoas que a mentalidade às vezes é muito pequena. Então, são pessoas que, pelo fato de achar que só porque é um pedreiro, não pode se tornar uma pessoa rica, não pode se tornar uma pessoa bem-sucedida. E as frases que eu mais escutei trabalhando dentro de canteiros de obras ou em condomínios era a frase o seguinte: muitas das vezes, né? Por exemplo, eu estava conversando com o encarregado ou conversando com o engenheiro, e às vezes assim, como eu disse, como eu era muito sonhador, como eu lia muito, e às vezes por educação mesmo, às vezes uma troca de conversa, eu chegava naquele encarregado ou naquele empreiteiro, falava, nossa, deve ser muito bom morar dentro de um condomínio. Olha para vocês verem, pessoal, como é que muitas das vezes a cabeça dessas pessoas. Deixa eu tirar essa blusa aqui, que agora esquentou um pouco aqui, pessoal. Então, e aí, pelo fato de ler bastante, né? Então, e muitas das vezes por não ter a maturidade, a maldade ali naquele momento de perceber, né, o que aquela pessoa estava querendo ali me passar a respeito disso. Então, o que acontecia? Aí, quando eu ia perguntar, né, só fazer aquele comentário, falei assim, nossa, deve ser muito bom morar dentro de um condomínio, né? Ter uma casa assim, olha, comprar um carro como esse. E aí, sabe o que eu, na maioria das vezes eu ouvia? As pessoas falando assim, olha, assim, cara, isso aqui não é para nós. Isso aqui é só para quem tem dinheiro. Morar num condomínio desse, cara, isso é só para quem é rico. Olha para você ver a mentalidade dessas pessoas. E aí vocês vão entender o porquê que eu precisei sair desse ambiente. E eu acredito que algumas pessoas aqui vão se identificar. Então, essa era uma das frases mais comuns que eu ouvia diariamente trabalhando com construção civil. Pessoa chegava e dava aquele famoso banho gelado, aquele banho de água fria, né? Fala, Ricardo, cara, que isso? Isso aqui não é para nós. Isso aqui é só para quem é rico. Aí, às vezes, eu tava trabalhando dentro de um condomínio de luxo. Eu vi uma BMW, eu via as pessoas andando em carrões, né? Hilux, outras caminhonetes, carros só carrão. E aí, assim, eu comentava com a pessoa, nossa, ter uma Hilux deve ser muito bom, né? Ter uma
uma BMW deve ser muito bom. E aí os caras piravam comigo, sabe? Os caras ficavam revoltados, falando, cara, você é doido, vai trabalhar, entendeu? A gente tem que se contentar com o que a gente tem. Nós nascemos para... nosso negócio é colocar tijolo, é fazer reboco. Você tá aqui para trabalhar, né? Às vezes eu ouvia muitas pessoas falando assim, coloca o pezinho no chão, entendeu? Nós nascemos assim, cara, e você tem que aceitar que sua vida é essa. E aquilo, pessoal, me gerava uma revolta tão grande que eu trabalhava, aquilo para mim era a pior coisa que eu podia ouvir durante o dia. Porque uma pessoa, como eu disse, que sonhava, que tinha projetos, que estava querendo construir coisas grandes, eu falei, cara, não é possível que todo mundo pense assim. E como eu disse, na maioria das vezes, nesses 15 anos de construção civil, pessoal, eu posso dizer, de 100% das pessoas que eu tive contato, sejam empreiteiros, sejam engenheiros, sejam ajudantes, pintores, pessoas que trabalham nessa área, de 100%, eu posso dizer para vocês, 80% dessas pessoas tinham esse tipo de mentalidade. E 20%, que é a minoria, às vezes eu consegui encontrar alguém que realmente falava ao contrário disso que eu estou comentando com vocês agora. Então, e como eu comecei a estudar muito, comecei a desenvolver o autoconhecimento, movido por esta certa, esse certo desejo, sabe, por conquistar, né, por adquirir, por comprar, por poder realizar. Foi aí que eu falei assim, olha, eu comecei a me sentir um peixe fora da água. E aí eu comecei a trabalhar insatisfeito, porque eu falava, poxa vida, não é possível que eu vou ter que viver a vida inteira para poder trabalhar e chegar a uma determinada fase da minha vida, ter que aposentar e ficar a vida inteira dependendo ainda do governo, entende? Que é uma das decisões, pessoal, que eu acredito que hoje muitas pessoas se arrependeram, né? Hoje, principalmente pelas leis atuais, para você aposentar hoje no Brasil é um sacrifício, né? A pessoa tem que ter tempo de carteira, tem que ter tempo de trabalho. Às vezes a pessoa vai pagar ali, pagar sua contribuição e ainda vai ter que contentar com viver de aposentadoria, que muitas das vezes é um salário e que, pelo que nós temos vivido no nosso país nos dias atuais, nós sabemos muito bem que com salário hoje você não consegue fazer muita coisa, né? Então, e aí também existe aquela questão que a pessoa trabalha a vida inteira num trabalho pesado. Ela trabalha a vida inteira pesado, porque construção civil, pessoal, não tem moleza não. Quem trabalha com construção civil, deixa nos comentários aí, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, quem trabalha com construção civil, pessoal, é trabalho pesado o tempo inteiro. Dificilmente vai ter um serviço ali que é um serviço leve. Então, o desgaste físico, o desgaste psicológico, o desgaste é muito grande. Então as pessoas quando vão chegando com 50 anos de idade, as dores começam a aparecer, né? Os problemas de saúde começam a aparecer, que é o que eu mais via. O que eu mais via nesse ambiente era isso, pessoas que estavam ali trabalhando com mais de 40, quase 50 anos de idade, pessoas que não tinham conseguido se aposentar, pessoas com problema de saúde, tomavam muito remédio. Então acabava que no final das contas, essas pessoas, os que conseguiam se aposentar, na maior parte das vezes, a aposentadoria ficava metade desse recurso para remédio. E a outra parte, né, para comida, essas coisas. Então, como que uma pessoa dessa sai, pessoal? Vamos dizer assim,
Como que uma pessoa dessa sonha? Então hoje eu entendo que muitas das vezes não é que essas pessoas elas queiram, mas é porque elas foram treinadas a vida inteira para aceitar que a vida delas estavam condicionadas a simplesmente a isso. Então, munido desse sentimento de revolta, não uma revolta de querer ir contra o sistema, não tem nada a ver com isso, mas com a força dessa revolta, pessoal, eu tomei a decisão de fazer diferente na minha vida, de transformar a minha história através do autoconhecimento, através da espiritualidade, como eu disse, Deus colocando Deus em primeiro lugar, mas também um pouco da minha boa vontade. Então foi aí que eu tomei a decisão de sair da área da construção civil, parar de trabalhar como um pedreiro, como um mestre de obra, e tomei a decisão de me tornar um criador de conteúdo digital, trabalhar com as plataformas digitais. E aí eu vou falar depois o porquê, né? Talvez seja o próximo vídeo, não seja esse, mas que eu vou falar o porquê que eu tomei essa decisão de ir para essa área em si, né? Mas quando eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, eu comecei a me enxergar, e aí através do conhecimento, por exemplo, eu vou só mostrar para vocês aqui, pessoal, vou só mostrar para vocês um livro aqui para vocês terem uma noção, e aí muita gente vai entender o que eu estou explicando aqui. Então, quando eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver, comecei a planejar, comecei a sonhar através dos livros, através das histórias que nós ouvimos aqui no YouTube, pessoal, todos os dias, né? Porque eu não pegava o telefone mais para ficar vendo conversa fiada da vida dos outros. Eu não pegava mais o telefone, pessoal, para poder ficar vendo dancinha, vendo coisas que não agregavam. Eu usei essa revolta no sentido positivo. E aí eu decidi me cercar de mentores, de líderes, de homens que construíram um grande legado. E embora talvez eu não tenha acesso, talvez eu nunca vou ver, pode ser que talvez particularmente, pessoalmente, eu nunca veja uma dessas pessoas, mas através de livros, através de conteúdos como esse de autoconhecimento, de espiritualidade, de mudança de mentalidade, eu tive a oportunidade também de ser liberto nesse processo. Então, por exemplo, pessoal, um livro como esse, olha, quem conhece aí, deixa nos comentários aí. Quem já leu esse livro aqui, pessoal? Esse livro, por exemplo, ele é do Carlos Wizard Martins, chamado Desperte o Milionário que há em você. Inclusive, eu super indico para você aí que quer fazer uma boa leitura, quer desenvolver aí, quer sonhar, quer projetar, quer construir grandes coisas. Eu super indico esse livro. Inclusive, esse livro, pessoal, ele fala aqui, ó, como gerar prosperidade, mudando suas atitudes e a postura mental. Então, por isso que eu disse para vocês que riqueza é questão de mentalidade. Então, se você quer desenvolver, se você quer alcançar um nível de riqueza e de prosperidade, você primeiro precisa mudar a sua mentalidade, porque você foi a vida inteira treinado para ser o que você quer, o que você é hoje. Então, se você quer galgar novos territórios, alcançar coisas extraordinárias na sua vida, você vai ter que tomar a decisão de, assim como eu, de fazer essa transição de carreira, essa mudança. Aí vai ficar claro ao critério de cada um. Como eu disse, eu fiz as minhas escolhas, cada um é responsável por fazer as suas próprias escolhas, mas se você quer mudar de vida, se você quer alcançar novos lugares, você também vai ter que passar por esse processo de transição. Mas aí é o grande X da questão. Pessoal, como eu disse, nós vamos dividir esses vídeos em etapas. Não dá para falar tudo nesse conteúdo ainda. Nós vamos ter que gravar esses vídeos durante a semana. Eu espero que você fique até o final, todos os vídeos, assista aos nossos vídeos.
você que quer mudança de mentalidade, você que quer transformar a sua realidade de vida, não aceite menos daquilo que você merece. Para de deixar, eu falei aqui no vídeo anterior, pessoal, isso aí está muito relacionado com o que eu estou falando agora. As pessoas que não tomam decisões na mudança de vida têm que aceitar outras pessoas decidindo por elas, que foi o que aconteceu na minha vida e eu acredito que é na vida de muitos brasileiros nos dias atuais. Eles vivem baseados nas decisões dos seus familiares. Então, muita gente que não rompe na vida, não prospera, não alcança lugares altos, porque essas pessoas estão limitadas ao seu ambiente familiar. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Nos próximos vídeos cada vídeo eu vou respondendo as perguntas que foram me mandadas no decorrer dessa semana. Então, o vídeo passado eu comecei falando, né, por que eu decidi sair dessa área da construção, então eu estou respondendo para vocês. Porque eu vi que era um ambiente de pessoas que tinham uma certa... Não vou dizer, pessoal, porque eu acredito que, como eu disse, assim como hoje eu tenho esse conhecimento, né, graças a Deus, porque Deus me abençoou, me honrou com esse conhecimento para que eu saísse desse lugar, mas são pessoas que não têm esse mesmo conhecimento, então não vou julgar, e o meu objetivo aqui não é esse, mas por causa da falta de conhecimento que essas pessoas têm, faz com que essas pessoas vivam uma vida de limitação e de escassez muito grande. Então eu percebi que se eu quisesse fazer mudança na minha vida, se eu quisesse um dia morar numa casa em que as pessoas passam a maior parte do tempo me dizendo que era impossível morar, eu ia ter que tomar uma grande decisão na minha vida. Então, se eu quisesse ter um carro bom, ter uma casa boa, ter uma vida financeira abastada, ter prosperidade, riqueza na minha vida, poder colocar os meus filhos para estudar numa escola boa, numa escola particular que seja. Se eu quisesse ter um carro bom, seja uma marca brasileira ou seja uma marca importada, eu ia ter que fazer a diferença mudando a minha mentalidade. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, quero te pedir você que compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo te tocou, se esse vídeo mostrou para você, o objetivo desse vídeo veio para libertar sua mentalidade, transformar sua vida através do conhecimento e através da minha experiência de vida. Então, se você gostou, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de compartilhar esse conteúdo, coloca nos comentários o que você achou desse conteúdo. Coloca nesse comentário se você também já viveu uma história parecida com a